Então, aqui estamos para mais uma conversa com café com a doutora Mónica Mexia, a quem eu agradeço muito estar aqui presente. A Mónica é uma pessoa que me é muito especial, não só é minha madrinha de curso, como também é uma pessoa de referência como psicóloga, a quem eu recorro sempre que estou aflita. Né? Não vou dizer há quanto tempo, porque a Mónica tem esta capacidade de não envelhecer, portanto, mas já há cerca, pá, quase, se não estou engano, quase 20 anos ou 20 anos que. Mais de 20 anos já. Ah, meu Deus, pronto. É melhor não fazer contas. Ora, aí está, os sinais que não aparecem, e portanto é uma vasta experiência. E o que eu vou pedir, Mónica, era que tu te apresentes também, não é? A tua formação, falar um bocadinho das formações que tens feito, do teu percurso nestes anos significativos, não é? Que vão andando. O que é que tu tens feito e a área que tu tens mais estado a intervir? Bom? Bom, primeiro que nada, boa noite. Depois, ouvir-te chamar doutora Mónica é sempre uma coisa muito aterradora. Eu vinha a Soa, pensar so, nisso. Eu vinha a soa pensar. uma coisa muito pouco em circunstância e eu pensei, oh meu Deus, como é que eu vou gerir isto? Agradecer-te o convite, é sempre um gosto fantástico ver as minhas afilhadas a passarem uma perna, basicamente. Isto a passarem uma perna muito. E sobretudo vir falar de coisas que nós as duas gostamos, não é? Que andamos cansadas, mas somos umas apaixonadas pelo que fazemos. Então é um verdadeiro gosto estar aqui para falar daquilo que amamos, não é? De uma das nossas grandes paixões. O meu percurso, sim, são mais de 20 anos, Andréia, já são mais de 20 anos que nós nos conhecemos, o que parece ridículo e nem quero imaginar e pensar que já passaram estes 20 anos. Mas sim, o que é que eu andei a fazer estes 20 anos? No outro dia estava a fazer essa reflexão e pensei, oh meu Deus, parece tanta coisa e tão pouco ao mesmo tempo. Por isso, eu, tal como tu, né, formei-me em psicologia, no meu caso na área clínica, hum, e comecei numa paixão que eu já tinha antes da psicologia, não é? Comecei na área do trabalho de rua, na área dos comportamentos aditivos também. Antes de eu ir para a psicologia, eu já tinha feito algum trabalho em equipas de rua, em Lisboa, no antigo intendente, quando aquilo ainda era verdadeiramente um perigo, e já tinha feito algum trabalho de voluntariado nessa área, e era uma Uhum. coisa que me apaixonava. E quando foi a altura de escolher o estágio académico, Nem muita gente hesitaste. chamou-me doida, completamente doida, não é? Acho que foi quase feita uma intervenção à minha pessoa pelos nossos professores na altura, porque eu, na maior naturalidade, disse: Não, eu quero ir trabalhar na área dos comportamentos aditivos, e eu parou, autenticamente. Mas fui e fiquei, não é? Comecei o meu estágio a trabalhar com adultos, e depois, assim que acabei, ainda fiz muito tempo de trabalho de rua na área da prostituição, dos sem-abrigos, do VIH-Sida, que é uma área que eu gosto muito. E depois migrei para a prevenção. Comecei a trabalhar em meio escolar, com trabalhos de desenvolvimento de competências, na área de prevenção dos comportamentos de risco, e comecei a trabalhar com jovens, na altura até com crianças mais pequenas, mas percebi claramente que não era bem a minha área preferida, e depois fui migrando para os adolescentes e sobretudo em adolescentes com comportamentos de risco, em adolescentes de alto risco, depois a coisa foi evoluindo, Uhum, e uhum. então fui direcionando muito a minha formação também para essa vertente. Tenho outra vertente também da área do desporto, mas essa foi sendo um bocadinho uma coisa paralela, digamos assim. Depois comecei a investir muito na área do trauma, na área do trauma psicológico. Por isso, o EMDR surge na minha vida Fala-nos um bocadinho há. sobre isso, que há colegas que podem também não conhecer, então eu não conheço muito bem. Portanto, Sim, fala-nos um bocadinho o disso. EMDR, nós costumamos dizer no mundo do EMDR, nós dizemos que nós temos uma carreira antes do EMDR e depois do EMDR. É um bocadinho o antes do Cristo e o depois do Cristo. E o EMDR surge na minha vida por acaso, porque tinha uma miúda na altura na área do desporto, que a mãe tinha tido acesso a um livro que até nem era sobre o EMDR, era sobre o brain spotting, que eu vinha depois a tirar mais tarde. Um, e ela disse-me se eu tinha ouvido falar sobre aquilo e eu não fazia a mínima ideia do que era, mas como viciada em conhecimento, como sou, fui ler o livro, obviamente, não é? E fiquei perfeitamente curiosa com aquilo. Fui pesquisar na altura e como o David Grando, a pessoa que desenvolve o Brain Spotting, era formado originalmente em EMDR,
tudo aquilo me pareceu muito estranho. E quando pus brain spotting no Google, saiu um primeiro EMDR. E percebi que naquele momento tinha falhado uma formação da EMDR por 2 semanas. Nossa. Tinha acontecido 2 semanas antes. E naquela altura, isto há, sei lá, 10 ou 11 anos atrás, havia, na melhor das hipóteses, uma formação da EMDR, pá, aí por ano, às vezes só de 2 em 2 anos. Era uma coisa, porque o formador tinha que vir do Brasil, porque não havia formações online, porque era tudo novo logístico. Então eu diverti-me. Tive que estar um ano à espera, basicamente. Ir E lendo, diverti-me. Coisa... pesquisar E tudo. diverti-me durante um ano a literalmente ler e pesquisar tudo aquilo que eu conseguia imaginar sobre aquilo. Porque estava convencidíssima que iria provar ao mundo que aquilo era a banha da cobra. Porque aquilo soava-me demasiado bom para ser verdade. E como nos ensinaram na faculdade que não havia milagres em saúde mental, Super isto, curiosa, não é? exatamente, vamos lá, não é? E fui, um ano depois, fui fazer a formação, e para terem ideia do meu entusiasmo, fui fazer a formação no dia dos meus anos. Em Lisboa? Enfiei-me em Lisboa, numa sala, foram, na altura, 4 dias estupidamente intensos, fechada numa sala com mais 20 e não sei quantos psicólogos, a levar-nos com aquilo. E como teimosa como sou também, e que queria provar que aquilo não era bom demais para ser verdade, à primeira demonstração que ele pede um voluntário para fazer uma demonstração de uma sessão da EMDR, eu meti a mão no ar e disse, não, não, eu tenho que sentir isto na pele para perceber o que era. E fui. E quando acabei a sessão tive que dar a mão à palmatória. Disse, não, calma, está aqui qualquer coisa. Não é? É uma conjugação perfeita entre as bases que nós temos da terapia cognitiva ou comportamental com todo o avanço que as neurociências nos deram, numa forma em que pela primeira vez em saúde mental vemos a mudança a acontecer à nossa frente no cliente. E fiquei verdadeiramente viciada naquilo. E pus em prática, logo no dia a seguir, não é? Quando nós nos entusiasmamos muito e ainda hoje, 10 anos depois, me surpreendo com aquilo que hoje em dia nós conseguimos fazer, com o conhecimento que temos hoje em dia do cérebro humano, do comportamento humano, do corpo, da forma como o corpo vive as emoções e os processos de mudança que hoje em dia conseguimos fazer através de mecanismos simples. E é maravilhoso. Por isso a entrada no mundo EMDR aquilo é uma viagem sem retorno. EMDR, para quem não sabe, quer dizer, aquilo traduzido para português ficou sensibilização e processamento através do movimento do globo ocular. E que é um nome que parece estranhíssimo, não é? Mas na realidade é fazer com a pessoa acordada e em pleno controle do que está a acontecer aquilo que nós fazemos todos os dias quando dormimos. Quando dormimos todos os dias, nós arrumamos a casa. Não é? A casa que é o nosso cérebro. Para quê? Para ganharmos espaço na nossa memória de trabalho para que no dia a seguir consigamos aprender e fazer coisas novas. Este processo que nós chamamos o reprocessamento natural de memórias acontece todos os dias, se tudo correr bem, se a pessoa dormir, todos os dias para o resto da nossa vida. Mas por alguma razão, quando as coisas são muito intensas na nossa vida, ele encalha. E uma senhora americana, por mero acaso, ela tropeçou naquilo, que ela não andava à procura daquilo. Na realidade, ela não andava à procura de nada, ela andava a passear. Ela estava só a fazer uma caminhada. E ela tropeçou, literalmente, numa forma de nós conseguirmos desencalhar este processo. Então nós dizemos sempre que nós não estamos a tratar a pessoa, nós estamos a ajudar o cérebro da pessoa para que ele se trate ele próprio. E por isso é que o processo de mudança é estável. Porque é aquilo que nós chamamos uma solução bottom-up. Ou seja, a mudança vem de dentro para fora. Nós não introduzimos nada. E isto finalmente era algo que me fazia sentido na área clínica. Tirava aquela coisa aleatória do porque é que uns melhoram, outros não. E a boa maneira dos psicólogos clínicos, quando eles não melhoravam, era sempre a culpa do cliente que não investia o suficiente na terapia. Exatamente. Mas agora hoje em dia percebemos que não, que às vezes somos nós
não estamos a ir à questão, não estamos a ir lá ao cérebro, não temos o conhecimento nem as ferramentas para ir lá. Mas Exatamente. hoje em dia já existem. Não é? E comecei-me a viciar completamente nisto, não é? Há muitas formações depois dentro do EMDR avançadíssimas para patologias específicas, populações específicas na área da psicotraumatologia. Depois, mais tarde, veio o Brain Spotting, quase como uma evolução natural do EMDR. E, E entretanto, depois, desculpa, mais recentemente, há ponho a uma cereja em cima do topo, que é a Somatic Experiencing, que é trabalhar a base, que é o corpo, que é desbloquear emoções através de sensações corporais. Na realidade, eu fiz a coisa ao contrário, porque o EMDR tem como base aquilo que o Peter Levine descreve na Somatic Experiencing. Ou seja, eu agora fiz aquilo que eu chamo na brincadeira a Santíssima Trindade. É o EMDR, o Brain Spotting e a Somatic Experiencing, não é? Diz-me perguntar qualquer coisa. ia perguntar, porque entretanto em Portugal há uma associação, como é que quem quer. Sim, sim. Aliás, eu faço parte da Direção Nacional da Associação EMDR de Portugal, por isso o EMDR é uma prática que em Portugal, nós estamos a tentar que isto seja no mundo inteiro, mas que pelo menos em Portugal é exclusiva dos psicólogos clínicos, que já sejam membros efetivos da Ordem dos Psicólogos, por isso não dá para psicólogo júnior, não dá para estagiários, apenas pessoas com prática clínica é que podem tirar isto, é uma ferramenta muito poderosa. Nós temos neste momento 2 vias de formação no EMDR em Portugal. Temos pela via das empresas privadas, ou seja, há neste momento 2 empresas privadas em Portugal a fazerem formações de EMDR nível 1 e nível 2 em Portugal. Até, a maior parte delas agora até são online, por isso até é fácil para as pessoas poderem tirar. E é um percurso. E depois há outro percurso que nós, associação, estamos, aliás, vai começar agora um curso em janeiro, que é um curso de psicoterapia em EMDR. E este é reconhecido pela Ordem e dará a certificação da especialidade avançada. Por isso, quem tirar este são 3 anos, está o pacote todo incluído, são 400 horas de formação, com supervisão, com horas de desenvolvimento pessoal. É como os cursos de psicoterapia que se fazem, da terapia cognitiva comportamental, das breves, da terapia familiar, essas coisas todas. É um pacote completo que traz a formação inicial e todos os cursos de formação avançada. E felizmente este ano conseguimos número mínimo de inscritos e vamos avançar. Quem quiser ainda correr, inscrever-se, Eu nós acho que não vai fechamos aqui a porta a um ninguém. belo grupo depois de ouvir falar, porque qualquer pessoa fica encantada ouvindo. Não fechamos a porta a ninguém, por isso, apesar de já ser, nós oficialmente já fechámos as inscrições, não oficialmente, ainda ontem admitimos uma pessoa, por isso, e até janeiro, obviamente, que a porta está aberta. A formação será a parte teórica totalmente online, as supervisões totalmente online e o desenvolvimento pessoal à partida será presencial. Porque é uma coisa que é muito interessante e é muito importante. Mas teremos pessoas a fazer desenvolvimento pessoal provavelmente pelo país todo. Por isso, estamos a tentar fazer como possível para as pessoas. A formação são 3 anos, vai decorrer na maior parte dos meses, 2 vezes por mês, e acho que paramos sempre no mês de agosto. Mas mais informações também é uma questão de apitarem, que temos as informações todas. É uma E tem um aventura, vai site, não é? ser. Sim, por acaso estou a reformulá-lo, daqui a uns dias há de sair o site novo, sou eu que trato dessas maluquices todas. É giro, vai ser o primeiro curso deste, com esta dimensão. A própria EMDR Europe está entusiasmadíssima com esta nossa aventura, mas estamos muito confiantes que vai ser muito giro e sobretudo que vai dar uma formação completa e que ainda por cima, lá está, reconhecida pela Ordem, tem a vantagem de dar logo a especialidade avançada. Por isso é um Então, bom, investimento a quantidade de pessoas que vão beneficiar com isso, não é? Com esses psicólogos, com essa formação, isso é que é extraordinário. Para teres uma ideia, quando eu me associei à Associação MDR Portugal, eu sou o número 105. Implicava que quando eu me associei havia apenas 105 psicólogos em Portugal que tinham a mesma formação. E nem estão todos no ativo. Neste momento nós temos, não te quero mentir, mas são 400 e qualquer coisa associados.
O que implica que há 400 pessoas, se calhar sócios pagantes, devem ser aí 350 psicólogos certificados em Portugal para aplicar o EMDR. Há o quê? 25 mil psicólogos em Portugal? Eu costumo dizer que somos a elite. É verdade. Não é? É Mas mesmo. quanto mais pessoas tiverem esta formação, Melhor para todos. melhor. Porque, para terem uma ideia, em Espanha já há 3.000 e qualquer coisa certificados. A Holanda é o país da Europa com mais terapeutas certificados, acho que vamos 6.000 e tal. Somos uma associação pequenina com um crescimento muito interessante nos últimos anos, não é? Quando eu comecei, lá está, havia um curso por ano, hoje em dia há 6, 8 cursos por ano, se calhar, que é ótimo. Extraordinário. Não é? Por isso temos vindo a crescer muito, mas quem quiser juntar-se a nós nesta aventura. Eu acho que sim, acho que é fantástico. Olha, e depois dessa, isso é um marco quase na tua vida profissional, não é? Sim, sim. Que é aí que e depois continuaste a trabalhar na área dos consumos, nos comportamentos aditivos, desculpa, como é que. Sim, sim, Sim. continuei. Comecei a acumular, obviamente, a certo ponto com a clínica privada também, por Uhum, isso na área dos comportamentos aditivos, exclusivamente com adolescentes. ok. Uhum, Nós trabalhávamos dos 13 aos 21. Na clínica privada, depois acumulava adolescentes e adultos. E até 2000 deixa-me ver se eu não me engano, 2020 ou 2021, 2020, em que eu saí da função pública e dediquei-me exclusivamente à minha prática privada. E continuo a ver adolescentes e e adultos. fala-nos um bocadinho dessa tua saída, porque no sentido, quando nós estamos seguros, né, numa função pública, por exemplo, em que há uma estabilidade profissional, há uma estabilidade aqui financeira, e isso é um grande risco, né? Nós arriscarmos para aquilo que nos apaixona verdadeiramente, e fala-nos um bocadinho sobre isso. Para mim foi sair das amarras das regras dos outros. Trabalhar na função pública é seguro, mas é sufocante para quem quer voar, para quem tem objetivos, para quem quer fazer coisas diferentes, para quem não concorda. Sim, lá está, André, tu percebes muito bem também, não é? E é sufocante. Não é? E ao longo daqueles muitos anos em que lá estive, fiz de tudo. Tentei lutar contra o sistema, mudar o sistema, resignar-me ao sistema, e depois percebi que tudo aquilo me fazia mal. Estava-me a fazer mal, basicamente. E mesmo o acumular com o privado não me chegava. Eu precisava de tempo, precisava de espaço, precisava de respirar. E então eu pessoalmente, e aconselhada por amigas e colegas que fizeram o mesmo percurso, fui fazendo gradualmente. Por isso, primeiro pedi uma redução de horário, Uhum, passei a trabalhar apenas 19 ou 17, já não me recordo, horas por semana, e na uhum. altura nem sei, foi quase por ameaça, que não me queriam dar a redução, e então foi mesmo tipo, ou me reduzem ou vou-me embora, e reduziram, e ainda tive assim quase 2 anos, mas claramente já com a perspectiva, a minha mente já estava fora. E fui preparando as coisas, fui trabalhando no privado, fui alcançando uma boa carteira de clientes, fui investindo, fui fazendo todo esse percurso, Uhum. uh, e, a, e andava a adiar, depois andava, como eu costumo dizer, na luta do medo. Era aquilo que estavas a dizer, é largar o incerto, o certo O pelo certo ou o incerto, né? incerto. E isso é muito assustador, se bem que hoje em dia olho para trás e penso, mas qual incerto? Que parvoíce é esta? Porque eu já tinha a carteira de clientes, já tinha felizmente um bom nome na praça, já não tinha capacidade para absorver aquilo que tinha. Que raio de incerto era aquele? Era só o meu medo. O meu medo tratou-se de duas maneiras. Tratou-se em terapia, porque nunca deixo de a fazer, que acho que é essencial. Não podemos ser psicólogos sem fazer terapia. Acho que devia de ser obrigatório. E tive um evento precipitante, que acaba por ser uma infelicidade, mas é uma infelicidade que me dá o último pontapé nas costas para eu me ir embora, que é o falecimento de uma grande amiga minha que trabalhava comigo. E que acho que não havia um santo dia em que ela não me dizia, já fiz esta carta de despedimento, e quando ela morre de uma forma perfeitamente aleatória e trágica, eu disse, não, eu não quero isto para mim. E ela faleceu, foi o funeral, eu fui de férias e no primeiro dia em que volto de trabalho meto a carta de despedimento.
E lembro da minha chefe olhar para aquilo e pensava que eu estava a pedir uma licença sem vencimento. E eu disse, não, não, não está a perceber, eu vou-me embora. Leia a cartinha, porque eu estou só a avisá-la, não lhe estou a pedir opinião. E vim-me embora. Chamaram-me de doida para cima, que me ia arrepender, fizeram chantagem emocional, tudo e mais alguma coisa. E foi a melhor decisão da minha vida. E na altura tenho uma amiga em Lisboa, que lhe liguei a dizer, pá, estou cheia de medo. E ela tinha feito o mesmo percurso que eu, 2 ou 3 anos antes. E ela disse, olha, tu sabes que o medo tem uma função na nossa mente, que é proteger-nos. E eu, sim, sei. E ela, então vou-te dizer uma coisa. Não te vou dizer vai sem medo. Eu vou-te dizer vai apesar do medo. E eu fui. E foi giro, porque depois de mim já tive outras colegas no mesmo serviço que se despediram e que me ligaram a dizer, epá, como é que tu fizeste? Diz-me. E disse, olha, foi assim. E ela já, epá, então esse medo toda a gente tem. Eu, sim, toda a gente tem. E não desaparece logo. Não desaparece logo. Mas começamos a perceber que é um processo, e quando as coisas são bem feitas e quando pomos o coração e a nossa energia e a nossa mente na direção certa, as coisas depois vão acontecer. É inevitável não acontecer. Não é? Isso foi a maluquice. Sabes que eu nunca te disse isto, mas desde que tu te formaste, eu sempre achei que se houvesse alguém que, nem que se houvesse alguém que tu serias a minha psicóloga ideal, mas pela ligação, ligação emocional que sempre tive contigo, nunca o pudeste ser. E Certo? cada vez que nós temos estas conversas, eu sinto, epá, esta era o que eu precisava de ouvir, esta terapia é para mim, ela é a minha terapia, porque de facto consegues ser super inspiradora e falar tão assertiva aqui nestas questões como o medo, não é? Porque é mesmo isso, o medo é para Sim. proteger. E O nós, medo é para proteger, é a função do medo. As pessoas às vezes sentam-se à minha frente e dizem: Ah, Mónica, eu venho aqui, eu pergunto o motivo da consulta, e elas dizem: porque eu não quero ter este medo. Mas então vem para a psicóloga errada. Eu não tiro medo às pessoas. Eu não tiro emoções às pessoas, elas são todas válidas, mãezinha do céu. Mesmo aquela parvoíce que nos ensinaram na faculdade, e a culpa foi dos nossos professores, e havia emoções positivas e negativas. Isso é tão par, não há emoções exatamente, confortáveis e ora, desconfortáveis, apenas e exatamente, somente. e As todas emoções são são um importantes, pantone, não é? São um colorido, não é? E todas as cores são importantes. Por isso, diabolizarmos as emoções dessas só porque elas é o nos grande erro, causam é um grande erro. É todas um elas grande são erro, e doenças, normalizarmos isto e percebermos que elas têm uma função dentro da exatamente, nossa cabeça é essencial para a nossa saúde mental, para a nossa e para a dos outros. Não é? exatamente. E percebermos isso, que ok, eu tenho medo, mas eu tenho medo porque estou a tentar proteger-me. No máximo Lá posso está. perceber se a ameaça é real Ora, isso, ou se está exato. só dentro de mim, ou se é Ora, uma ameaça do passado. Um, mas a culpa não é do medo, coitadito. Ele está só a fazer o trabalho dele. exatamente. E tão importante que é, né? Medo, raiva, o que for a tristeza, Como é precisamos que de. nós teríamos sobrevivido enquanto espécie, Andréia, se não Ora, está. tivéssemos medo? Não tínhamos Exatamente. fugido dos leões na Não. floresta, tínhamos sido Ora, caçados. exatamente, é isso mesmo. Por isso temos que agradecer, é o medo. É isso mesmo. Olha, se tu pudesses agora aqui, olha, por acaso eu tenho aqui, eu há bocado fiz aqui com os mais pequenitos, né? Levei uma lâmpada mágica, tenho ali alguns no saco. E aquilo a gente agitava e saía, não sai o gênio, mas o gênio fala e podemos pedir um desejo. Quais são aqueles objetivos, não te vou dizer desejos, mas o objetivo que tu gostavas, por exemplo, em 2023, Aí, hum, epá, transformar aqui na tua vida? Ou coisas que queiras. 2023, Está à porta, a gente pensa que ainda está muito profissionalmente, longe. Sim, não, não, profissionalmente. está mesmo aqui à porta, eu Já estou em está. negação, mas já vamos a 7 de dezembro. Ahm, por isso, profissionalmente, eu já tenho objetivos estabelecidos para o próximo ano. É uma coisa que eu normalmente, no último trimestre do ano, que eu começo a cozinhar. E então, para o próximo ano, há 3 coisas muito importantes que eu quero fazer. Uma é completar o segundo ano da formação de Somatic Experiencing, que já está em andamento. Por isso, aliás, ainda há pouco que terminei a inscrição do próximo módulo, são 3 módulos por ano. Por isso, fazer o segundo ano todo, que é uma trabalheira. Em janeiro vou ter um desafio enorme, que lá está, vai-me trazer medo. Ando a adiar isto há não sei quanto tempo e finalmente as minhas colegas enganaram. Eu estou farta de dizer que elas enganaram. Vou fazer a minha certificação como supervisor em EMDR e vai ser um desafio muito, muito giro. Bom,
ou seja, serei certificada pela EMDR Europe para poder supervisionar o treinamento das pessoas que estão a fazer formação e mesmo depois de estarem formadas em EMDR, e nós levamos a supervisão no EMDR uma coisa muito a sério. E esses são assim os dois de coisas que eu tenho de fazer, que eu vou fazer, e depois tenho um objetivo muito estranho que quase parece incoerente com o que eu acabei de fazer, de dizer, que é o objetivo é de trabalhar menos. Tenho o objetivo de trabalhar menos para o ano. E isto parece incoerente, mas não é. Porque tenho trabalhado muito nos últimos anos e que ando aqui a apregoar e tem sido um cavalo de batalha com muita gente, clientes, colegas, amigos, da história do autocuidado, e está na altura de levar isso um bocadinho mais a sério comigo. E então o objetivo é reduzir o número de horas clínicas, não só também para eu poder descansar, mas também para poder estudar um pouco mais ainda, para que um bocadinho mais para a frente, em termos de horizonte temporal de 2023, possa reduzir mesmo substancialmente as minhas horas clínicas, para que possa começar a fazer uma das minhas outras paixões, que é começar a escrever. Tu também e tens então tenho que fazer este processo. Exatamente, também tens aqui a opinião que nós acabamos por facilmente sair aqui, ultrapassar o nosso limite no sentido de a busca pelo conhecimento é tão grande que estamos sempre a procurar formações e o trabalho viciante. E tu já ter essa noção dessa importância de reduzir, é um passo muito importante, que às vezes nós temos essa dificuldade. É essencial. É essencial e faz parte, tem que fazer parte da nossa maturidade enquanto terapeutas, e eu ando a atrasar isso irresponsavelmente, porque como sei que tenho felizmente uma excelente capacidade de trabalho, vou empurrando com a barriga esta redução, mas recentemente estive em Lisboa num encontro de terapeutas da associação MDR, e estávamos a conversar entre todos, eu estava cansada, foi mesmo antes de ir de férias, e estava-me a dar na cabeça, obviamente. E as minhas colegas começaram, mas tu estás a trabalhar quantas horas e quantos dias por semana? E lá tivemos a fazer contas, e elas, tu estás o quê? Tu estás maluca, isso é irresponsável, tu não podes estar a fazer isso. E deram-me na cabeça até mais não. Eu estou a sentir isso. Que é demasiado, e depois das duas uma, ou pomos em causa a qualidade do nosso trabalho, ou nos estouramos a nós. Exatamente. E temos que saber abrandar. E é aqui esta coisa difícil que é, nós gostamos tanto que temos dificuldade em colocar travão. Não é? E é só mais uma. É só mais uma. A gente faz só mais uma consulta. Exatamente. É só mais umas horas. É isso mesmo. Não pode. Não pode. Somos muito mauzinhos a pôr regras a nós próprios. Eu já pus uma aqui para 2023, também já pus uma dessas. Boa! Esta semana fiz essa decisão para 2023, porque de facto é isso, nós acabamos por ficar exaustos. E isto é uma profissão que tenho um amigo meu que diz sempre: tu não trabalhas, pá, tu estás só ali só sentadinho a ouvir as pessoas. Mas obviamente ele diz isto claro, a brincar, para te irritar. e ele para me picar um bocadinho. Mas isto só quem faz trabalho clínico todos os dias, quem diz trabalho clínico diz trabalho educacional nas escolas, quem faz trabalho de contacto com o ser humano constante, e de termos que gerir e regular as nossas emoções e as emoções dos outros. O esforço que o nosso cérebro é submetido constantemente, semana após semana, ano após ano, é devastador. O desgaste que isto nos causa é devastador. Há estudos acerca do impacto que o trabalho clínico em trauma tem no terapeuta. São um bocadinho assustadores estes estudos, e que ou nós sabemos e começamos a colocar práticas de autocuidado frequentes, regulares, ou aprendemos a cuidar de nós, ou estamos completamente entalados. Entalados, eu tenho visto colegas, alguns até da minha idade, alguns um pouco mais velhos, a estourarem de uma forma épica, de uma forma que não ficam capazes de continuar a fazer o trabalho deles. Não, se queremos ter uma carreira longa, temos que saber travar. E é esse o meu desafio para 2023.
Muito bom, eu vou seguir os teus passos, como sempre. É sempre. Vamos as duas trabalhar menos. Vamos, eu acho que sim, temos que nos proteger, e é isso mesmo. E é isso é que valida aquilo que nós fazemos, que adoramos. Mónica, Sim. quero-te agradecer muito, muito por estares aqui. Nada, Foi obrigada eu. um gosto ouvir-te. Sei que as colegas vão adorar também, que não conseguiram, entretanto, entrar, mas que te vão ouvir e, e que venham mais conversas destas com café contigo, porque Quando só ao quiseres, a fim do gente bebe um dia café. ouvir-te, eu parece que, olha, era o que eu estava a precisar, sabes? Há coisas que não é por acaso nesta vida. Sempre, E sempre. foram várias as vezes que eu interroguei-me que não foi por acaso a nossa conversa ser hoje. Portanto, muito, muito obrigada. Sim, nada, obrigada eu. Espero que seja útil também às colegas e, olha, o que precisarem da minha parte, disponham. Sim, e também vou dizer às colegas, Estamos aliás, já aqui. disse que mesmo que haja outras questões agora, até depois de te ouvirem, que tenham, que enviem, porque tu estás sempre Sim, disponível sim, para, sim. para ajudar a esclarecer. Dentro do possível, estou sempre disponível para ter uma boa conversa sobre coisas interessantes. Desapaixona. Ok? E obrigada e boa sorte. Obrigada Bom e trabalho. encontramos em breve, vamos nos cruzando por aqui com mais Sim, conversas, tá bom? Um sim. beijinho muito Então grande, vá. Mónica, Grande foi um beijinho, gosto André. ouvir-te. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. obrigada, beijinhos.